Reeleitos Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, declararam durante discurso de posse que vão trabalhar para que haja uma conciliação no país e punição a todas as pessoas que praticaram atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Rodrigo Pacheco, do PSD, conseguiu a reeleição e continua no comando do Senado Federal. Em sua primeira fala, ele afirmou que os discursos de ódio precisam ser combatidos por todos e ressaltou que atos de vandalismo, como aconteceram no dia 8 de janeiro, não irão se repetir. O discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso golpista que aflige e afasta a democracia deve ser desestimulado, desmentido, combatido por todos nós, sem exceções. Acontecimentos como os ocorridos aqui, neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, não podem e não vão se repetir. Ele ganhou as eleições da casa com 49 votos, derrotando Rogério Marinho, que somou 32 votos. A disputa na Câmara também foi marcada pela reeleição de Arthur Lira, que com 464 votos conseguiu garantir o cargo na casa. Ele destacou que trabalhará pela preservação da democracia e pela liberdade do Brasil. Aos vândalos e instrumentadores do caos que promoveram o 8 de janeiro passado, eu afirmo: no Brasil, nenhum regime político irá prosperar fora da democracia. Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular. Jamais haverá um Brasil sem liberdade. Os dois candidatos que agora assumem o comando do Congresso Nacional tiveram apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sem a presença do Partido Liberal, o Senado elegeu sua nova mesa diretora. Veneziano Vital do Rego é o novo primeiro vice-presidente da casa. O Senado elegeu nesta quinta-feira os novos integrantes da sua mesa diretora. A votação foi realizada um dia depois da reeleição do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. A chapa única foi acordada com o grupo político que reelegeu Pacheco e teve 66 votos favoráveis, 12 contrários e 2 abstenções. Tem senadores do MDB, União, PT, PDT e PSB. Votaram sim 66 senadores, não 12 senadores, 2 abstenções. Eleita a chapa pelo plenário do Senado Federal, por sua maioria. A composição da mesa ficou desta maneira: Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente. A primeira vice-presidência ficou com o senador Veneziano Vital do Rego, do MDB a Paraíba. Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, é o segundo vice-presidente. O petista Rogério Carvalho, de Sergipe, assume como primeiro secretário. O maranhense Everton, do PDT, se torna segundo secretário. E fechando a mesa como terceiro secretário, Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Com apoio de Arthur Lira, o deputado Jonathan de Jesus foi indicado ao Tribunal de Contas da União. A Câmara aprovou nesta quinta-feira a indicação do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, de 39 anos, para a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Ele recebeu 239 votos e teve o apoio do presidente reeleito da Casa, Arthur Lira. Proclamo eleito o senhor deputado Jonathan de Jesus, novo ministro do Tribunal de Contas da União. O cargo de ministro da Corte de Contas é vitalício até os 75 anos, limite de idade para se aposentar. Agora, o nome do congressista precisa ser referendado pelo Senado. Deputado mais votado em Roraima em 2022, o congressista foi reeleito com quase 20 mil votos. Para a vaga no TCU, ele fez campanha casada com Lira, que fez uma série de encontros com bancadas estaduais e temáticas em prol de sua reeleição. Além de Jonathan, também disputaram a indicação para o TCU os deputados Soraya Santos, do PL do Rio,
e o agora ex-deputado Fábio Ramalho, do MDB mineiro, que receberam 174 e 75 votos, respectivamente. A vaga na Corte de Contas foi aberta com a aposentadoria compulsória da ministra Ana Arraes. Ela deixou a presidência do TCU em julho de 2022, depois da aposentadoria por idade. O IBGE luta contra o tempo para concluir o censo 2022. A recusa da população em responder o questionário é o maior desafio dos pesquisadores. Segundo o IBGE, a taxa média de recusa chega a 2,43% no país, mas aumenta consideravelmente em localidades onde há maior concentração populacional. Em São Paulo, que lidera o ranking entre os estados, a taxa de recusa é de 4,49%, número que, segundo o IBGE, corresponde a cerca de 720 mil domicílios em que o morador se recusou a responder o questionário apresentado pelo recenseador. No Rio de Janeiro, terceiro estado com maior taxa de recusa, 3,21%. As equipes do censo também se esforçam para reverter o nível alto de rejeição. Segundo o superintendente do IBGE no Rio de Janeiro, José Francisco Teixeira Carvalho, a principal estratégia é a preparação do servidor no momento da abordagem, dependendo muito de como a pessoa conversa com o informante, ou seja, como explica a importância da pesquisa. Militares da área de saúde mobilizados no hospital de campanha instalado pela Força Aérea Brasileira em Boa Vista têm tido bastante trabalho nesta primeira semana de atuação para atender os indígenas Yanomami. Mais de 300 atendimentos, a maioria crianças, em menos de uma semana de trabalho. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira pela comandante do hospital de campanha instalado pela Força Aérea Brasileira em Boa Vista, capital de Roraima, para atender indígenas e Yanomami. Tem muitos casos de pneumonia das crianças, parasitose intestinal e muita doença de pele, Segundo a FAB, a unidade dispõe de laboratórios e ambulatórios para a realização de atendimentos emergenciais, consultas, exames e ultrassonografias. De acordo com a Agência Brasil, foram mobilizados 30 militares médicos de diferentes especialidades, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não é um hospital de longa permanência, não é um hospital que tenha finalidade de internação. Então, a gente atende o paciente, estabiliza o paciente, no caso de graves, né, e transfere. Temos também leitos de repouso e temos condição de acompanhar, né, fazer um acompanhamento do paciente para que ele possa retornar para o seu lar. O governo federal declarou emergência sanitária depois que os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia dispararam. Segundo lideranças Yanomami, cerca de 20 mil garimpeiros clandestinos invadiram seu território, matando indígenas, abusando sexualmente de mulheres e adolescentes e contaminando rios com mercúrio, que utilizam para separar o ouro dos sedimentos. Depois do intervalo, você acompanha a morte da repórter Glória Maria. Ícone da TV, ela encantou os telespectadores com seu jeito peculiar de contar histórias. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.